Olá galerinha, voltando aqui para nossas aulas práticas, estou aqui com um circuito misto, como estudado aí nas aulas anteriores, circuito misto com lâmpadas. Então, a minha fase da minha rede está vindo aqui no plug 215 volts, a minha fase entra no primeiro soquete. Aqui a saída do primeiro soquete vai para minha segunda lâmpada, então ali é feito um nó. Está feito um nó aqui entre o cabo azul e vermelho, aí vai para a segunda lâmpada. O cabo preto ele desce e o cabo azul aqui ele desce, fazendo outro nó e retornando para a fonte a mesma corrente. Então, pela primeira lei de Kirchhoff, né? A corrente que chega em um nó nesse ponto se divide para cá e para lá. As duas correntes vêm novamente, chegou no nó, se soma e sai a mesma corrente aqui retornando. Então, no circuito misto está aqui o circuito misto. Essa lâmpada está em série com essa e essa lâmpada está em série com essa. E essas duas aqui estão em paralelo, ok? Duas em paralelo, essa em série com essa e essa em série com essa. Então, nesse circuito a gente tem que fazer o quê? Tirar a resistência equivalente dessas duas lâmpadas aqui, como a gente fez com resistores e faz com qualquer outro equipamento. A resistência equivalente desses dois pontos. Tirou a resistência equivalente desses dois pontos, soma com a resistência da primeira lâmpada, tira a corrente total do circuito, que sai da fonte e retorna aqui para a minha fonte. Feito isso, você tira a tensão em cima de cada lâmpada. Essa lâmpada aqui, a corrente total vai passar por cima dela, vai passar nesse ponto. Então, é multiplicar a corrente total vezes a resistência da lâmpada. Resistência vezes corrente, vou encontrar a tensão em cima dela. Então, tensão da fonte, que chega na fonte, subtraído, né? A tensão da fonte subtraído pela queda de tensão em cima do primeiro componente, é que vai gerar a tensão aqui no meu paralelo. Então, a gente vai ver isso na prática e entender de uma forma mais simples. No nosso circuito, a gente declarou como a primeira lâmpada, a lâmpada incandescente. Vamos colocar aqui a lâmpada incandescente, que a gente declarou. No segundo ponto, a gente declarou aqui a nossa lâmpada de LED, que então a gente vai ver já alguma coisa aí surgindo. Ó, nesse ponto aqui, o que é que aconteceu? A lâmpada incandescente está aqui a fase passando por ela e chega nesse ponto. Então, esses dois estão em série, ó. Então, um nó vem e fecha o circuito aqui, ó, nesse cabo preto. Então, está em série. Em série, a gente estudou resistências diferentes, tensão diferente. Então, essa tem maior resistência, tem maior tensão. Então, ela está pegando a tensão todinha no série. Aí, como a gente fez no circuito, colocando a lâmpada em outra lâmpada aqui incandescente em paralelo, então, resistência em paralelo reduz a resistência equivalente. A menor resistência em paralelo, a resistência equivalente é menor do que a menor resistência do circuito paralelo. Como essa aqui é só de 80 ohms, a resistência é menor que 80 ohms referente ao circuito paralelo referente a essas duas lâmpadas. Então, a resistência entre elas vai dar menor que 80 ohms. Por isso que reduz aqui a lâmpada. Agora é o seguinte. A corrente total que chega aqui, né, que a gente tirou lá na aulinha prática, gerou uma corrente que sai e se dividiu no nó aqui, se somou as duas novamente nesse ponto e saiu a mesma corrente nesse ponto. A corrente passa por aqui, somou com a resistência de 80 ohms, deu uma determinada tensão, mais ou menos aí 107, como a gente fez na aula anterior na teórica. Então, 215 menos a tensão em cima dessa lâmpada vai dar a tensão em cima dessa lâmpada. Como é um circuito paralelo, a tensão é a mesma. Então, a tensão que está nessa lâmpada vai estar nessa lâmpada também. Então, a gente vai comprovar esse primeiro ponto aqui. Vamos pegar as ponteiras do multímetro aqui. Vamos colocar aqui em tensão alternada, 750. 750 lá. E vamos aqui testar na primeira lâmpada a tensão, né? Vamos colocar aqui nos dois parafusos, né? Dois pinos, e vamos olhar aqui a tensão que a primeira lâmpada está recebendo. Então, a primeira lâmpada está recebendo 115 volts. Então, eu tenho 200 e
215 volts na minha fonte ali, que está chegando aqui no meu circuito. Se a primeira lâmpada está dando 115, então essa lâmpada aqui tem 100 volts. 215 menos 115 está passando 100 volts. A queda de tensão no meu primeiro componente é 115 volts. Se essa lâmpada tem 100 volts, esses dois componentes são em paralelo, consequentemente esse também tem 100 volts. Vamos testar aqui também. Vamos testar aqui a nossa lâmpada de LED, né? Então, vamos fazer o teste aqui na lâmpada de LED. Então, tá lá a minha tensão ali na lâmpada de LED. Praticamente 100 volts, ó, 99 volts. Então, a tensão que essa recebe, essa daqui também vai receber, porque está em paralelo. Então, aplicando aí todos os conceitos da lei de Ohm para a gente esclarecer tudo, viu? Então, está aqui, a gente aferindo a tensão em cima da terceira lâmpada em paralelo. Então, 98 volts também. O que foi que a gente concluiu disso tudo, né? Vou olhar se elas ficam em pé aqui novamente. Foi que a gente concluiu que a queda de tensão daqui, pegar a tensão da fonte, menos a queda de tensão dessa, é a tensão em cima do paralelo. Se uma tem uma determinada tensão, a outra também vai ter essa determinada tensão por estar em paralelo, ok? Então aqui é o nosso primeiro exemplo. Quando a gente vai para o nosso segundo exemplo, se eu tirar essa daqui, as outras vão apagar, porque essa está em série com as outras, né? Aí o nosso segundo exemplo é o seguinte: a gente vai substituir somente a lâmpada de LED pela primeira lâmpada, que era incandescente. Então, vamos encaixar logo a incandescente. As duas aqui são de 80 ohms em paralelo. Se as duas são de 80 ohms em paralelo, são a mesma resistência, a corrente em paralelo é a mesma, né? Corrente paralela se divide, como são mesmas resistências, a corrente em resistência no paralelo vai ser a mesma em cima de cada resistência. Agora, essa lâmpada tem uma resistência muito absurda, né? O que é que vai acontecer com ela? Como ela tem muita resistência em comparação com essas duas, você vai tirar o paralelo entre essas duas, é só aplicar o macete. 80 ohms dividido para 2 dá 40 ohms. 40 ohms mais a resistência dessa lâmpada, que é mais ou menos 20 milhões de ohms, tirar a resistência equivalente do circuito. Depois, tirar a corrente total e tirar a tensão em cima dessa lâmpada. Aí, olha aí o que é que vai acontecer com ela. Ela iluminou totalmente e essas duas aqui praticamente zero. Porque, como ela tem uma resistência muito alta, quando os elétrons passam nesse ponto, chegou na lâmpada, os elétrons travam aqui porque a resistência impede com que a corrente elétrica passe no ponto do circuito. Então, ela puxou toda a tensão elétrica. A queda de tensão foi toda para cima dela, por isso não acendeu nada aqui no paralelo. Então, a gente aplicou todos os conceitos aqui do série, circuito paralelo e aplicando aqui também no circuito misto. Espero que todo mundo tenha compreendido de forma simples.